Então, nós vamos começar o nosso tutorial de hoje dobrando, né, uma parte das cortinas bem ao meio, bem certinho, para a costura não ficar torta depois. E aí, lá em cima, eu tô marcando 2 centímetros. A gente vai usar essa medida mais lá pra frente. Marco certinho e depois eu vou marcar a altura que eu quero. No meu caso, eu quis 80 centímetros. Cortei 82 por conta dos 2 centímetros para fazer o acabamento depois. Passei essa reta para ficar mais fácil na hora de cortar. E aí depois é só pegar a tesoura e vir cortando o tecido bem certinho. E aí eu vou fazer a mesma parte com a outra parte da cortina. E onde eu marquei os 2 centímetros, eu vou marcar aí para baixo cerca de uns 10 centímetros mais ou menos. E aí depois desses 10 centímetros eu vou medir a minha mão aberta, bem confortável, porque aí vai ser um bolso. Dá mais ou menos uns 13, 14 centímetros. Vou pegar um outro tecido que eu tenho aqui em casa sobrando e vou passar essas marcações para ele, porque ele vai ser a parte de dentro do bolso. Vou marcar 15 centímetros aí dessa forma, que vai ser a largura do bolso, e depois a profundidade vai ser cerca de uns 18, 19 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com outro pedacinho. E aí eu vou pegar uma parte da cortina que sobrou, vou colocar esse bolso já cortado em cima dessa parte da cortina e vou recortar, que vai ser a outra parte do bolso, né, que vai ficar visível na saia. Então tem que ser o mesmo tecido nesse caso, tá? Cortei bem certinho, vai ficar duas partes assim. Agora eu vou pegar essa parte da cortina, eu vou abrir para ficar mais fácil. Vou pegar uma das partes do bolso aí, onde a gente fez as marcações, vou marcar marcação com marcação aí bem certinho, para o bolso poder casar bem certinho. Vou marcar a parte de cima e a parte de baixo. E aí agora eu vou pegar o giz e vou fazer essa marcaçãozinha só para ficar mais fácil aí. É de 1 centímetro, tá? Eu vou subindo, vou fazer esse retângulo bem fininho aí. Eu vou lá na máquina e vou costurar dessa forma. Lembrando sempre que na máquina sempre dá retrocesso no começo e no final da costura, para que depois não desmanche. E toda vez que a gente vai levantar o calcador para poder virar o tecido, sempre a agulha tem que estar dentro do tecido, porque senão vai dar ruim, vai dar errado, vai ficar o ponto solto, não vai ficar legal. E aí depois que eu costurei tudo certinho, ó como vai ficar. Eu vou pegar e vou fazer um corte fazendo essa quinazinha, dessa forma. Vou fazer isso dos dois lados, porque é o que vai deixar o nosso bolso assim, ó, quando virar vai ficar perfeito. Olha só, parece mágica, olha, fica a pontinha pra dentro e já fica esse retângulo aí bem certinho. E aí eu vou alfinetar bem bonitinho ele aí pra me passar um pesponto, que é rebater uma costura. E aí eu vou colocar os alfinetes, cuidado nessa hora pro tecido, o rosinha ficar todo pra dentro, pra depois não ficar aparecendo nada no final da saia, tá? Não fica dessa forma. Fica bem certinho pra dentro, coloca o alfinete. Se você quiser, você pode passar uma costura à mão primeiro e depois ir pra máquina, pra não ter o perigo de ficar feio ou ficar errado. E aí, ó, só fazer uma costurinha aí em cima, bem na bordinha do tecido, que é pra esse bolso ficar todo pra dentro, tudo bem bonitinho. E aí, olha, a parte de dentro. E agora eu vou vir com uma das partes, né, do tecido lá, que é o direito, pra dentro, fica direito com o direito do outro tecido. E aí eu vou colocando bem certinho, ó. E depois eu só vou passar uma costura aí pra unir os dois. Do mesmo jeito que você corta um bolso, você corta o outro. Então, na hora que você vai sobrepor, fica bem fácil de você saber, né, que aquele bolso realmente é daquele lado, né, do lado direito ou do lado esquerdo. E aí, ó, faz a voltinha bonitinha. Nessa parte aí, que é onde vai parar o bolso, você sente onde ele acaba e aí você para com a costura, tá? Não tem segredo, qualquer coisa você pode costurar do outro lado também pra ficar mais fácil. E é assim que fica, olha. E aí, agora eu vou aproveitar, sabe aqueles 2 centímetros que a gente marcou? Então, eu vou pegar, eu vou deixar o ponto aqui, ó, no mais largo da minha máquina e vou vir passando uma costura reta, ó, bem nesses pontinhos, que foi dos 2 centímetros, que eu vou franzir essa saia para dar aquele ar dela, sabe? Deixar ela mais estruturada E aí agora eu vou franzir tudo bem certinho. Eu peguei e medi qual que é a metade da minha cintura. E na verdade eu medi ela inteira e dividi pela metade, e aí eu vou deixar essa parte da frente toda no tamanho da metade da minha cintura.
e 2 centímetros a mais, né, que vai ser para costura depois, para poder costurar as laterais. Na parte de trás eu dividi o tecido ao meio e tô cortando ele aí, essa parte que tá fechada, porque vamos ter um zíper nessa saia. Então eu abri tudo bem certinho. E aí depois eu vou unir direito com direito, já vou deixar marcado aí 16 centímetros, que vai ser o tanto do nosso zíper. E aí depois eu vou passar aquela costurinha, né, igual eu fiz na parte da frente, para poder franzir. E aí eu vou pegar metade da minha cintura e dividir por mais metade, que vai ser o tanto para poder fazer cada parte das costas. Aí eu vou pegar as laterais, vou unir lateral com lateral. Vou passar uma costura, aí no bolso tem que tomar cuidado para não costurar o bolso, sente onde ele tá e vai passando a costura e cuidado para não tampar ele. Se vocês quiserem eu faço um tutorial só desse bolso embutido, que ele é bem facinho de fazer e fica lindo. E aí agora a gente vai colocar o cos da saia. No meu caso eu poderia ter cortado uma faixa reta com a medida total da minha cintura, mas eu acabei cortando assim pelas metades. Cortei o cos da frente, depois cortei o cos das costas, mas você pode usar uma faixa só. E aí você vai unir, ó, a lateral com lateral. E aí o franzido eu vou distribuir bem agora, para ficar bem bonitinho, para ficar bem distribuído, para na hora que a gente passar a costura ficar bem bonito, ficar um acabamento bem legal. Aí só vou colocar os alfinetes mesmo, bem certinho. E na parte aí de trás, gente, eu achei que tava muito franzido, tava ficando muito armado, eu não gostei. Então, eu não usei esse total aí. Eu fui distribuindo bem o franzido, fui colocando os alfinetes e deixei um pouquinho de franzido aí, ó. Vocês podem perceber que eu não uso tudo, ó, ficou esse pouquinho aí ainda. Então, se você for fazer, você pode ver no seu corpo, a gente vai fazendo, vai experimentando para ver o que a gente gosta. E é só passar uma costura reta agora para unir tudo. Não, lembre-se de voltar o ponto da sua máquina pro ponto que você usa. Eu geralmente uso 2,5, 3. Então você vê aí qual que você usa. Tirei aquele excesso e agora eu vou passar na overlock aí. Essa parte que a gente inclusive já tinha fechado, né? Tinha passado na overlock antes. Agora eu vou unir 1 centímetro para dentro do cos, olha, como se eu já estivesse fechando ele, porque eu vou marcar aí onde que fica a metade. E aí, gente, o que eu fiz? Eu coloquei uma entretela que é bem legal, que deixa mais estruturado, sabe? O cos não fica dobrando depois. E aí só você pegar o tecido, colocar essa parte brilhosa da entretela em cima e passar o ferro, que aí cola, gente, fica desse jeito aí. E aí eu já aproveitei que tava com ferro, já dobrei 1 centímetro para ficar mais fácil. E aí agora é só pegar e dobrar esse 1 centímetro, achar novamente a metade aí do cos, porque agora a gente vai colocar o zíper. Eu vou usar o zíper invisível. A gente usa cerca de 20 centímetros para ficar confortável para você vestir tanto por cima quanto por baixo. 20 centímetros é o necessário. E aí você pega uma das partes, vira para fora, como eu mostrei, e aí você vai alfinetando. Se vocês quiserem, eu também faço outro vídeo só sobre esse zíper invisível, que é bem facinho de colocar, não tem segredo, você só precisa ter o calcador certo para o zíper invisível. E aí você coloca tudo certinho e, olha, eu vou fazer de novo, ó, viro, tá vendo? Para fora, dessa forma. Aí essa partezinha que é onde ele fecha, que é mais durinha, a gente coloca lá na altura lá do alfinete que a gente tinha deixado marcando a metade do cos. E aí depois é só ir distribuindo e colocando o alfinete. Você pode já fazer uma costurinha à mão também, para ficar mais fácil. E aí, ó, a gente usa esse calcador, que ele é próprio para zíper invisível. Se você não tiver, você pode usar um zíper assim comum mesmo. Eu também viro ele para dentro e passo uma costura assim com calcador normal. Mas eu vou usar o zíper invisível porque apesar dele ser chatinho, eu gosto muito. Eu tô mostrando para vocês, eu colocando o calcador na máquina, então não vou me estender muito nesse assunto pro vídeo não ficar tão grande, tá? E aí é só você pegar esses dentinhos dele, abrir, tá ventando bastante aqui, você abre bem esses dentinhos dele e aí você passa a costura, dá retrocesso, não esquece, para depois não desmanchar. E aí é só você abrindo os dentinhos dele com bastante calma, tranquilidade e passando a costura desse jeito. Aí você vai tirando os alfinetes e vai descendo a costura. Você pode costurar, já fazer uma costurinha à mão antes para ficar mais fácil, para você não precisar ficar usando alfinete também, para ele não sair do lugar. É uma boa. E aí, é dessa forma que vai ficar, tá vendo, ó? Fica bem invisívelzinho, ó. Eu acho lindo, porque nem parece que tem nada ali.
E aí eu tô mostrando a outra parte. Eu já não tenho muita paciência com os alfinetes aí, e eu também acabo não fazendo a costura à mão. Eu já vou logo dessa forma como vocês estão vendo. Mas se você é iniciante, não faça isso, porque vai dar ruim com certeza. E aí, nessa parte do cos, ó, eu dobro a parte do cos pra fora, dessa forma. E a gente vai passar uma costurinha que a gente vai embutir essa partezinha aí do cos, do zíper. E olha só como fica bem bonitinho. E aí eu vou pegar esse 1 centímetro que já tá dobrado e vou colocando assim dessa forma. Eu vou esconder toda aquela sujeira, toda aquela bagunça, né? Que a gente tinha deixado anteriormente aí, que seria das costuras. E aí eu só vou colocando um alfinete dessa forma, ó. Vou dobrando e colocando alfinete. Depois é só passar uma costura reta. E olha como vai ficar. Fica tudo bem bonitinho, uma parte dentro, ó, fica tudo escondidinho, fica linda a costura. E agora é só passar uma costura aí fechando a lateral. Nessa parte do zíper, a costura tem que finalizar no finalzinho da costura, aí do zíper, ó. Eu já até começo por ela, porque eu sei que ela é chatinha. Então, eu vou e depois eu vou descendo normal a costura. E olha como fica lindo, gente. Nem parece que tem nada aí, fica perfeito. E eu vou aproveitar que tô na máquina, já vou dobrar aí a barra 2 vezes e já vou passar uma costura reta. E a nossa saia está pronta.